Olá, tudo bem? Dr. Fabrício Magalhães aqui e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o estresse, essa alteração orgânica que vem nos acometendo principalmente nos últimos 3 anos. O estresse é algo que tem acontecido com maior frequência e aumentado a sua intensidade, dado aos últimos eventos dos últimos anos que a gente tem passado. Então, como é algo que eu vejo muito presente no dia a dia, eu resolvi falar um pouco sobre o estresse para vocês. Você sabe o que é o estresse? Como lidar com ele? Então, a primeira coisa que a gente precisa é ver a definição de estresse. O que o dicionário médico define como estresse? Então, o estresse é um quadro agudo ou crônico que traduz a reação do organismo ao efeito nocivo exercido por fatores físicos, sejam ele calor extremo, frio extremo, lesões, por infecções de graus variados e a tensão emocional em grau crescente. Então, isso é a definição do dicionário médico de estresse, que é exatamente o que acontece, algo, um fator externo ou interno, seja ele de origem interna ou externa, que vai fazer com que o nosso organismo reaja. E essa reação, ela até certo ponto pode ser benéfica ou não. Então, há algo de bom no estresse, né? As pessoas pensando apenas no estresse como uma coisa negativa. Mas, na verdade, o estresse também pode ter seus aspectos positivos. Por exemplo, num estado de perigo, estado de alerta, né, em que há uma dilatação das pupilas, em que o nosso organismo libera adrenalina para correr ou lutar, né? Porque se você ficar parado e não houver aquela reação do organismo a esse fator estressante, que é um perigo, você pode sofrer danos, né? Até mesmo que levem a situações fatais. O próprio funcionamento do organismo, ele necessita de um certo grau de estresse. Então, quando o coração, por exemplo, bombeia o sangue, né, ele precisa da resistência da artéria aorta, por exemplo. Então, todo o sangue que chega no coração, de acordo com o mecanismo de Frank-Starling, ele tem que sair. Então, na hora que o sangue chega, ele causa uma distensão das fibras musculares. Isso é um tipo de estresse, porém benéfico, e ele contrai novamente, fazendo com que o sangue seja ejetado para o corpo. Então, o estresse ele também impulsiona uma melhora constante na nossa vida. Então, um mínimo de estresse é necessário. Por exemplo, para se ganhar massa muscular, é preciso que o músculo chegue em um determinado nível de esforço para que ele gere um aumento das fibras ou do tamanho ou do número de fibras musculares, né? A busca por metas, por exemplo, isso é um tipo de estresse, mas ele acaba sendo benigno, né? Porque ele gera com que a gente planeje o futuro, planeje todo o esquema, toda a parte mecânica que a gente vai, todas as ações que a gente vai tomar para atingir uma determinada meta. Então, isso gera um certo estresse, mas esse é o chamado bom estresse. E quando ultrapassamos o limiar, o que acontece? O que a gente tem que perceber quando a gente está ali no limiar e está ultrapassando, e aí esse estresse se torna algo que não é mais saudável, que está gerando um agravo à nossa saúde, um abalo ao nosso estado de equilíbrio, ao nosso estado eh, de homeostase. Então, o que acontece? Que sinais estão presentes que podem nos dar a dica de que é necessário fazer algo para corrigir o curso desse processo estressante? Então, por exemplo, distúrbios gástricos. A pessoa pode começar a ter azias, indigestão, refluxo,
distensão abdominal, presença de muitos gases. Isso tudo é um sintoma físico, né? Então, esse sintoma físico, por exemplo, gástrico, ele pode ser um sinal de que as coisas não estão andando dentro daquele padrão de equilíbrio, né? Então é como quando aqueles carros mais antigos tinham um ponteirinho, né, de temperatura, e essa temperatura, esse ponteiro de temperatura, ele ficava ali na média de 90 graus, mais ou menos. E quando ele começava a aproximar muito do vermelho, o carro fervia, né? Então isso aí é o estresse ruim. É a mesma coisa acontece dentro do nosso organismo. Então ele começa a chegar a um nível de tensão em que ele pode ferver, né? Então a gente transborda e perde a adaptação a esse estresse, perde a habilidade de reagir corretamente ao estresse, ao fator estressante. É, outros distúrbios, por exemplo, distúrbios intestinais, a pessoa começa com um quadro de diarreia, alternando com constipação, e isso tudo vai gerando. São sinais que às vezes passam desapercebidos e a gente não dá atenção para eles. Muitas vezes acha até que tem algum problema orgânico, real, mas é simplesmente uma falta de ajuste do próprio organismo, que ele está perdendo a capacidade de reagir harmonicamente àquele fator estressante. Então, distúrbios neuropsicoemocionais, por exemplo, ansiedade, a pessoa começa a ficar ansiosa do nada, né? Ter euforia, que vem junto com palpitações, por exemplo, medo, labilidade emocional, né? Uma hora está feliz demais, outra hora está triste, outra hora está irritado, né? Então, insônia, pode cursar com quadros de insônia ou uma sonolência muito grande. Isso tudo são sinais em que a gente deve ficar atento que algo não está funcionando bem no nosso organismo e precisa de correção, né? Esse estresse pode ser um estresse de nível físico ou mental, como eu disse anteriormente na definição do dicionário médico de estresse. Distúrbios musculoesqueléticos, muitas pessoas começam com muita tensão, com muita dor, quadro de trigger points, né, que são pontos gatilhos musculares, dor muscular, né, cervicalgia, começam a apertar os dentes e geram até distúrbios da temporomandibular, da articulação temporomandibular. Algumas pessoas, inclusive, fraturam pedaços de dente ou até mesmo a raiz do dente, perdendo o dente por causa de estresse, que esse nível em que o organismo ultrapassou aquela linha de equilíbrio ali. Então, começa a morder muito os dentes, aí amanhece, por exemplo, com dor de cabeça. Isso tudo é de dentro para fora, o processo é de dentro para fora, é uma incapacidade de adaptar ao estresse. Né? Algumas pessoas cursam com dor lombar. Pessoas que têm fibromialgia, por exemplo, quando o nível de estresse está muito alto, quando ela começa a ultrapassar esse limiar, começa a piorar o quadro de fibromialgia. Surgem processos inflamatórios diversos. Então, aonde há o elo fraco no nosso organismo, normalmente cada um tem um, ele se manifesta. Então, isso são sinais claros, né, que a gente começa a ter quando ultrapassa essa linha. E o que, que a gente pode fazer, né, para lidar melhor com esse estresse, né, para não perder a homeostase do organismo? Porque muitas vezes no dia a dia a gente se perde nos afazeres, no excesso de trabalho, no excesso de preocupações e acaba se esquecendo do principal, que somos nós mesmos. A gente começa a buscar cada vez mais do lado de fora, a ser influenciado cada vez mais pelos fatores estressantes, pelas cobranças, e se esquece do autocuidado. Então, algumas coisas, algumas dicas importantes para lidar, né, de administrar melhor esse estresse, melhorar a adaptação a ele, né, para que o organismo funcione de uma forma melhor. Então, fazer exercícios físicos, por exemplo, aquele exercício físico que melhor lhe convir, seja uma caminhada, ir para uma academia, mas eu não tenho tempo para ir para a academia. Faça uma caminhada, né? Faça alguma atividade física, porque os exercícios físicos eles liberam endorfina, né?
que vai gerar uma sensação de bem-estar, de relaxamento muscular e mental. Então, é um momento em que a gente libera aqueles fatores estressantes, o organismo joga para fora. Então, melhora a circulação sanguínea, né? Ajuda a extravasar as emoções, que às vezes estão estagnadas, né? Na medicina chinesa a gente fala que circula o Qi Shui, o exercício faz circular o Qi Shui. E quando o Qi e o Shui, que quer dizer Qi, energia, e Shui, sangue, estagnam, gera dor, gera desconforto, gera mal-estar, geram os distúrbios que a gente vê dentro da medicina chinesa. Então, o fato de exercitar faz com que essa energia circule. Circulando harmonicamente, isso vai fazer com que todas as células sejam renovadas, vai fazer com que haja nutrição, oxigenação dessas células, né? Então, evitar a estagnação. Onde tem estagnação na medicina chinesa, tem dor. Então, outra coisa, melhorar a nossa alimentação, porque, por incrível que pareça, muitas vezes a nossa alimentação é um fator de estresse. Ele causa o estresse, um estresse orgânico. Então, determinadas alimentações, elas pesam demais no organismo e causam uma demanda muito grande no organismo. Com isso, faz com que o nosso organismo trabalhe demais. Horários de se alimentar também é importante. Evitar alimentações noturnas muito tarde, né, muito próximo de dormir. Por quê? Porque a gente sobrecarrega o nosso sistema. Sobrecarregando o nosso sistema, ele não descansa, ele não recupera. Ele não recuperando, ele gera um quadro de estresse, né? Até mesmo pode levar a um quadro de fadiga. Fora as doenças que a gente pode desenvolver com esse quadro, né? Outra coisa importante é fazer algo que lhe dê prazer, né? Todos nós temos alguma coisa que nos dá prazer. Algumas pessoas gostam de ir ao cinema, outras pessoas gostam de ler, outras pessoas gostam de fazer uma atividade física, outras pessoas gostam de algum tipo de esporte. Então, sempre fazer alguma coisa que lhe dê prazer, seja uma leitura, seja uma meditação, né? Então, lazer, passear, né? Poder passear, ter contato com os amigos, mesmo que seja um passeio em que não seja muito grande, mas o simples fato de sair da rotina, de quebrar a rotina um pouco e passear, né? Conversar com os amigos, jogar a conversa fora, não necessariamente falar de problemas, mas ter momentos agradáveis, isso libera endorfina, isso libera serotonina no organismo, isso faz com que o bem-estar esteja presente. Então, é um ato de amor próprio. Isso é muito importante. E essa troca com as pessoas, essa troca de energia, essa troca de conversa, essa troca de ideias, isso faz parte de um processo desestressante, né? Tanto é que quando a gente está estudando demais, por exemplo, não é aconselhável estudar por horas a fio. Por quê? A gente já sabe que a partir dos 25 minutos o cérebro começa a render menos. Então, aí você quebra ali 5 minutos, por 5 minutos você faz qualquer outra coisa, relaxa o cérebro, distrai, assiste algo na TV, ou escuta uma música, ou conversa, ou anda, estica o corpo e volta a estudar. Você rende muito mais do que, por exemplo, estudar por muito tempo. Então, isso é necessário que a gente tenha essas pausas, essas quebras, né, da rotina nossa. Isso ajuda a administrar bem o estresse. Uma coisa importante é tentar entender, compreender, né, buscar a compreensão do que está te causando aquele estresse, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, doutor, estou com uma dor aqui no pescoço, isso é má postura, ou isso é meu colchão, ou isso é, é, a posição que eu estou sentado trabalhando longas horas. Olha, pode ser tudo isso, como também pode não ser. Pode ser um aspecto emocional, uma preocupação, algo que está aparentemente insolúvel, né, que a gente não está vendo solução para aquilo, ou algo que mentalmente a gente não está querendo discutir ou conversar a respeito, ou tentar solucionar. Muitas vezes isso gera essas manifestações físicas, não necessariamente
uma má postura ou um travesseiro ruim. Não, não é que não cause, sim, todas essas outras coisas podem causar dor, mas essa associação não pode ser direta, porque os estados emocionais que a gente tem internamente mal resolvidos ou que precisam de resolução, eles causam manifestações físicas, eles podem causar manifestações físicas. Então, é necessário identificar o que está acontecendo e buscar solucionar, porque o simples fato de sentar, conversar, pensar a respeito, elaborar o pensamento, estabelecer metas para solucionar aquilo que está incomodando, né? Muitas vezes a pessoa precisa, às vezes, até mesmo de uma terapia. Isso vai ajudar nessa liberação do estresse, nessa administração do estresse e vai melhorar esse limiar diante do estresse. Então, sempre buscar essa solução para o estresse. Uma outra coisa que é muito importante é a espiritualidade, a questão espiritual, o contato consigo mesmo, o contato com Deus, o contato com algo mais elevado, com um amor que está acima das nossas capacidades humanas de emitir, com o amor divino. Esse contato, essa intimidade, esse contato profundo com o Pai Celestial nos ajuda também a liberar esse estresse, a lidar melhor com ele. Né? Uma simples oração, cada um na sua crença, mas essa questão espiritual, o contato com a natureza, isso é importante porque na natureza há uma troca de energia muito grande. Né? Então, outras coisas que a gente pode fazer, meditação, vai nos levar a um contato interno e externo, né? Essa percepção do que está dentro e o que está fora, vai harmonizar isso. A yoga também é uma excelente prática, né? A acupuntura, ela gera uma adaptação ao estresse, ela melhora o fluxo neural, ela melhora o fluxo de Qi Shui, então ela harmoniza muito o organismo, né? Ser submetido à massagem terapêutica é algo altamente relaxante, desestressante. Então, às vezes, tudo que a pessoa está precisando é de uma massagem terapêutica. Então, ela vai procurar um massagista, vai realizar uma sessão de massagem, isso vai liberar a musculatura, vai melhorar o fluxo sanguíneo, ela vai gerar um nível de relaxamento e isso vai ser importante. Assistir bons filmes, filmes que tragam coisas boas, emoções boas, né? Seja uma comédia, seja um romance, até mesmo um filme policial, mas algo que seja bom, porque esses a gente ficar assistindo certos noticiários que só tem coisa ruim, isso tudo impacta a nossa mente. Então, evitar esse tipo de noticiário, esse tipo de filme que seja só de coisa pesada, ruim. Então, buscar coisas mais leves, mais suaves, né? Ouvir música, músicas agradáveis, cantar, tocar um instrumento musical, se é a sua habilidade. Então, a gente deve fazer todas essas coisas para evitar o estresse, né? Para lidar, na verdade, não evitar, porque o estresse é algo necessário para a nossa sobrevivência. Porém, a gente tem que administrar de tal forma que o nível de estresse esteja em um nível saudável, que nos mantém dentro de um padrão em que faça com que as coisas aconteçam sem gerar consequências. Então, a gente tem que começar a perceber quando o estresse está fazendo mal, quando ele está ultrapassando aquele limiar. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje sobre o estresse, um pouquinho sobre isso. Eu agradeço por assistirem meu vídeo. E é isso aí. Até um próximo vídeo. Um grande abraço.